galera do quinto ano, tudo bem? Lembram que eu falei que nós vamos ter uma missão muito importante pela frente? Então, essa missão começa agora, na nossa primeira aula de língua portuguesa para a Prova Brasil do SAEB. Então, hoje nós vamos trabalhar o primeiro descritor. O que são os descritores? Os descritores são temas que vão cair na prova. Então, são 15 descritores. Em cada aula nós vamos trabalhar um. Hoje é o primeiro descritor. Descritor 1, que é o mais fácil de todos, que é você localizar uma informação explícita num texto. Mas o que é uma informação explícita? É aquela que tá lá, tá na cara, tá no texto. Você não precisa pensar muito para descobrir a resposta. É só ler o texto e responder. É importante vocês lerem o texto 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias até você localizar a informação que tá lá no texto. Não precisa ficar inventando moda. É só olhar no texto e copiar ou achar a resposta. O autor já deixa bem claro lá no texto qual é a resposta. Isso é uma informação explícita que tá na cara, que você não precisa fazer muito esforço para achar, tá? Então agora a prof colocou aqui um exemplo de um texto que já caiu numa prova para vocês verem como é que eu faço para localizar essa informação. Então é um texto muito simples que foi vinculado na revista Recreio e fala sobre a escova de dente. Olha que legal! Então vejam lá o texto. Olhem aí, vai aparecer na tela. Dentes limpinhos. As primeiras escovas de dente surgiram na China por volta de 1948. Eram feitas de pelos de porco trançadas em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. A fonte é a revista Recreio, número 177, de 31 de julho de 2003. Então, crianças, é isso aí. O texto é curto, é simples, você precisa fazer uma primeira leitura para ter um contato com o texto. Depois, uma outra leitura para você apreender as informações do texto. Aí vai vir a pergunta. Neste texto aqui são 2 perguntas. A primeira pergunta é: as escovas de hoje são feitas de... Então, você não precisa ficar pensando, está escrito lá no texto. O que está escrito lá no texto? Surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon, usadas até hoje. Então, se diz que é até hoje, hoje nós usamos escovas feitas de nylon. Então, a resposta correta é a letra B, cerdas de nylon. Vejam lá que as outras nem tem nada a ver. Pelo de cavalo não é, porque a gente já viu que não foi tirado porque criava mofo. Cerdas da China, nada a ver também. E pelo de porco, já imaginou? A gente escovando o dente com uma escova com pelo de porco? Cara. Aí fica a única possível, que é cerdas de nylon, a resposta B. Então você marca um xizinho lá na resposta B. A outra pergunta, olha bem o enunciado. Segundo o texto está dizendo: as escovas de pelo de cavalo foram substituídas pelas cerdas de nylon por quê? Gente, tá escrito lá no texto, ó. Porque juntavam umidade e criavam mofo. Tá escrito lá, tá claro. É uma informação explícita. Não preciso pensar muito. Quais as respostas que eu tenho? Havia pouca matéria-prima? Nem fala nada disso no texto. Os pelos de cavalo eram anti-higiênicos? Eram mesmo, né? Mas não é a resposta correta ainda. Os pelos de cavalo causavam dor na gengiva? Também não fala nada disso. E a última, os pelos de cavalo juntavam umidade e criavam mofo. É isso que está escrito no texto. É uma informação explícita, beleza? Então, a primeira aula hoje, nosso descritor número 1 é isso. Localizar informação explícita em um texto.
como a gente fez aqui. É aquela informação que está clara no texto, que eu não preciso ficar pensando para descobrir a resposta, ok? Então, vão treinando isso já. Pega um texto lá, faz você mesmo perguntinha para você, ou pede para a mãe, para o pai fazer uma pergunta que está lá no texto para você descobrir. E assim nós vamos treinando, beleza? Na segunda aula, nós vamos trabalhar o descritor 2. Qual será o descritor 2? Será mais fácil ou mais difícil? Vamos lá? Então, até a segunda aula. Um beijão para vocês e força na peruca aí, galera! Treinando muito pra gente ter sucesso nessa prova Brasil. Um beijo e até a próxima aula!